Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Cláudio, bem-vindo. Depois de séculos sem reunião de pauta, a gente já fez a primeira, os dois enferrujadíssimos, ficam aqui no maior blá blá blá. Eu implorando para ter um patrocinador para justificar nosso empenho bissemanal aqui. Tá na moda a vaquinha virtual, né, Tulu? Os candidatos aí estão fazendo muito, né? Tem candidato, engraçado, estar conversando com alguns, tem candidato que espera arrecadar com vaquinha virtual 20 milhões. Eu, eu, acho que, eu acho que isso aí vai dar problema daqui a uns meses, vai dar PF. Esse negócio de vaquinha virtual pode dar margem a muito mal entendido, inclusive. O único que fez uma vaquinha de 20 milhões foi o Henrique Meirelles, para ele mesmo, né? É isso aí. Uma conta para outra. Agora, não, vaquinha virtual a gente não faz e merchandising, como certos jornalistas, a gente não faz. Quer dizer, eu não vou aparecer com a xícara e com o anunciante aqui e tomar um falso café. Você sabe que eu não sei se na legislação brasileira tem isso, né, de abuso de fragilidade, de pessoas frágeis e tal. Acho que Mas não. essa campanha do Meirelles, tem tanta gente aí ganhando dinheiro com isso, né? O cara tá gastando fortunas, né? Para ter o quê? 1, 2%, não vai ter mais do que isso. Eu acho que isso daria margem a processar essa gente por abuso de fragilidade. Porque o Meirelles não pode estar assim em plena faculdade, posse das suas faculdades mentais, né? Com todo respeito, Meirelles, porque assim, na boa. A gente depois podia fazer o cálculo, né, Cláudio, quando sair o resultado da eleição. Quanto custou? Quanto custou cada voto do Meirelles? Vai ser uma baba. Até vai ser uma baba de dinheiro. Comprar um voto. Isso que eu chamo de rasgar dinheiro, viu? É rasgar dinheiro, é loucura. É estranho ver banqueiro rasgando dinheiro, mas por isso que eu acho que assim, requer alguns exames, né? Eu perguntei, é engraçado esse negócio, porque o Meirelles é o segundo mais rico, né? O Amoedo é o primeiro. Aí eu perguntei para ele no programa das eleições à noite, perguntei para ele, o Amoedo, dá para ficar rico no Brasil sem roubar? Pergunta direta, né? Dá para ficar rico, multimilionário, né? Sem roubar? E você esperava que ele respondesse não, né? Aí ele, olha, gente, e não sei o que, não sei o que lá, os eleitores, você me desculpe, amor, mas os eleitores não ficaram convencidos. O pessoal ficou assim, pô, mas ele não respondeu. Ele não respondeu. Acabou o patrocinador para o teu programa também. A gente acabou de perder. A gente já tinha ninguém também, a gente perdeu. Pô, empresário no Brasil, se não rouba, em algum momento tem que comparecer aí com uma contribuição, né? A gente sabe como é. Agora, você sabe o que é o dado engraçado? É que não tá difícil para os caras conseguirem patrocínio aí de executivo na física, porque parece que as empresas estão recomendando que nem na física, dentro da lei e tal, que eles o façam, né? É suja, né? Suja. O cara se expõe Agora, vem dizer que foi a Lava Jato que criminalizou a política? Não, né? Não, né? Acho que essa conversa já foi superada, né? Já foi. A gente aqui já superou. Eu acho que a gente nem entrou nessa conversa. Eu não sei se o pessoal aí do mercado superou, né? Assim, quando você começa a ver as manipulações, né? Pesquisa de um lado, pesquisa do outro, uma coisa assim bem complicada. Aqui no Congresso, as conversas de sempre, né? No executivo aqui, loteamento de cargo, né? Todas essas negociações para composição de chapa, centrão, tomar lá da cá. Então, infelizmente, é bom que pelo menos, quando você vê 39% apoiando o Lula, maior capo dessa organização criminosa aí, que foi estabelecida na política, parece que o brasileiro gosta de bandido, né? Gosta de... Eu não sei se é esse o número, né? Aliás, a gente não sabe se é esse o número. Há controvérsias, né? Se é 39 mesmo por cento, até porque
ele está longe de atingir esse número em regiões como o Sudeste e o Sul, né? E no caso do Sudeste, que concentra a maior parte dos votos, e mesmo no Centro-Oeste. Então, eu estou achando um pouco estranho, mas está tudo meio estranho. De qualquer maneira, eu acho que a votação do Lula, que não é candidato, né? Vamos deixar mais claro ainda, eu acho que ela sobrepõe 3 aspectos, né? Ela sobrepõe o grau de ignorância e desinformação de boa parte dos eleitores, também uma certa lassidão moral, né? E o grau realmente de incompetência do sistema político em ter oferecido uma outra alternativa e ter deixado claro que, até porque boa parte está implicada também, né, em todos os esquemas, né, ter deixado claro, ter informado que através dos canais políticos que pô, o cara foi, como você falou, o capo de tudo isso aí, né? Agora, então, são... Desculpa. Sim. Claro, não é isso, não é nada muito original, essa é a verdade, né? Faltou só o Bolsa Família, né? Que não é um fator. Não, e tem na lassidão moral que eu falo, sim. existe isso. Está embutido essa. Tá embutido, o cara fala assim, olha, senhores, na boa, vai. Eu tô com um porteiro aqui do meu prédio, vai, tudo bem, uma historinha, historinha não, é um drama. Mas eu digo, uma história pequena diante do contexto, né? É apenas mais um exemplo. O pobre do rapaz não consegue uma internação, não consegue fazer um tratamento, né? Então, assim, também não conseguia sob o Lula, mas tinha todo aquele assistencialismo enfim, desbragado, né? Que era alguma coisa, né? Diante do nada. Então, realmente dá para entender um pouco a lassidão moral, entendeu? Eu acho que não é só isso, acho que tem outro fator que se junta a esses que vocês citaram, que é o Michel Temer. 2 erros nós não cometemos. O primeiro é que quando... Meu som está baixo, viu, Diogo? Se puder aumentar um pouquinho o teu som. Uma questão central, a do Michel Temer, 2 erros nós não cometemos. O primeiro de que quando ele assumiu o poder, ele não desconstruiu e não acusou a Dilma Rousseff de ter... É isso que eu estou falando da classe política, entendeu? Que não houve essa desconstrução com o perdão da palavra. Né? A segunda coisa é que o Lula hoje representa oposição ao Temer e que, como você disse, não surgiu um candidato do outro lado, limpinho, que não tivesse roubado, junto com o Temer, a propósito, que denunciasse o esquema de corrupção que foi revelado depois da delação da JBS e que envolveu o governo e que pedisse a cabeça do Michel Temer. Eu acho que do dia 17 de abril, eu nem lembro mais quando foi que nós soubemos do grampo do Temer, daquele dia em diante, não havia outra posição possível a ser tomada a não ser pedir a cabeça do Temer. Que ele deixava. Ficam sozinhos só pedindo isso. Lógico. E alguns partidecos aí e tal, que, enfim, não contam. Olha, se ele conseguisse reunir um número de deputados suficientes, os tais 171 lá, para se manter no poder, azar dele, problema dele. Mas deveria ter surgido uma classe política capaz de dizer esse cara é inadequado, ele não pode continuar no poder depois disso. O fato de que os partidos, em nome da governabilidade, da economia, da salva, de tudo mais, que esses partidos, essas forças políticas, os empresários, etc., tivessem mantido apoio a um presidente que estava acabado, que estava na cara. A gente falou 2 minutos depois. O Temer tem que sair. Não dá para governar o país dessa maneira. Continuaram, os jornalistas que ele comprou continuaram falando, não, o cara vai se candidatar, a economia vai se recuperar, o cara vai se candidatar e vai ser presidente da República. Vai ser reeleito. 10%, ele está pior do que o Meirelles. Não houve reforma nenhuma. Nada. A governabilidade é uma piada, gastou-se um dinheirão para mantê-lo, até porque a gente sabe como é que ele foi mantido, né? Exatamente. Né? Vamos mantê-lo ali, vamos manter a estrutura criminosa, pelo menos aprova a reforma. Isso dá a sensação, né, Diogo? Isso dá a sensação para o público, né, para o cidadão, de que ele começa a ter
saudade, né? Ele tem uma lembrança meio nebulosa, mas é uma lembrança dos tempos áureos do Lula, que na verdade a gente sabe que o Lula se beneficiou de um momento econômico, né, de boom de commodities, um momento econômico mundial, né, todas as economias praticamente elas se moveram para frente, né, e a gente, na verdade, perdeu até a oportunidade de fazer um crescimento de fazer um crescimento sustentável, né, se todo esses recursos fossem reinvestidos em infraestrutura, em educação, em saúde, etc. Não, o que eu é acho um crescimento baseado, volto a dizer, desculpe interromper, mas é baseado em crédito, endividamento da população, da população mais pobre. Não tem... sim, Foi a ilusão, foi uma ilusão. A ilusão. Você criou uma ilusão que vem cobrando a conta, né? Desde o fim do governo da Dilma, do segundo mandato da Dilma para cá. E o que acontece, que eu acho que falta aos candidatos que estão aí, que tem a ver com essa conivência já anterior, né? É lembrar o eleitor disso, porque o Lula tem se feito, né? Inclusive está circulando aí um vídeo que ele gravou, né? O pessoal produziu um vídeo, uma espécie de vídeo campanha, né? Que até não sei se é ilegal esse negócio, está aí divulgando, né? O TSE devia colocar o olho nisso, mas ele fala desse governo dele, de como ele fez coisas boas, etc. E na verdade o que falta para esses candidatos que estão aí e que têm chance de levar, que estão concorrendo formalmente, é lembrar que esse governo dele foi péssimo, né? Lembrar que ele a gestão não foi boa também, né? Além da corrupção, você tem, obviamente, um efeito direto na gestão. Fica parecendo que a corrupção é generalizada, mas o Lula fez o que ninguém fez, né? Aquela velha. E o Lula é ruim para burro de poste, né? Porque o poste que ele colocou levou o país, aí sim, caminhou o país para a bancarrota, né? O problema, o teu discurso é perfeito, Cláudio. O problema é o mensageiro dessa análise. Você não pode pedir para o Geraldo Alckmin fazer essa análise. Do PSDB, Neves. A cidade não conseguiu fazer, né? Ele não pode fazer isso. O Bolsonaro é o único que poderia desconstruir a narrativa do Lula, mas não sei nem quanto convém a ele, porque para ele coisa mais conveniente se apresentar o eleitorado como contrário a todos eles, Temer, Lula, etc., etc. Ele vai para o segundo turno contra alguém, qualquer um. Ele não tem tempo para desconstruir na televisão, não tem tempo para desconstruir nada. Então, isso aí ficou para trás. Essa foi uma oportunidade perdida. Isso daí, a nossa chance, e que nós colhemos, foi colocar o bandido na cadeia. Isso foi feito. Não, e fortaleceu o discurso do golpe. Agora a gente está pagando também o preço daquela decisão imoral, ridícula, absurda, você pode adjetivar de todas as maneiras negativas, do TSE de não ter cassado a chapa Dilma Temer, porque obviamente fortaleceu, como nós prevíamos, né? Fortaleceu o falso discurso do golpe, o falso discurso da perseguição ao Lula e ao PT, né? Que está aí tendo repercussão, graças também à articulação da esquerda internacional, né? Entre esses integrantes desse comitê aí da ONU, nos jornais estrangeiros, né? Tudo isso faz um caldo, né? Que só ajuda a propagar nas camadas menos informadas, né? A falsa ideia de que houve um golpe, de que o Lula é perseguido. Era o momento da virada, como nós sempre dissemos. Era a maneira mais conciliatória para apagar o Temer do mapa, tirar o Temer do Palácio do Planalto. O TSE era perfeito, a gente disse isso desde o começo. Estava na cara, não preciso grande sabedoria política, estratégica para perceber isso na época e para repetir agora. Era evidente que nada disso era sustentável.
E o resultado é esse aí. Foi o célebre arquivamento por excesso de provas, né? Exatamente. Eu queria pegar o gancho que o Mário falou das camadas menos informadas, né? Mais favorecidas, menos informadas, que acabam comprando essa ideia, mas para observar, puxar um retratozinho do que está na pesquisa do Datafolha de ontem, que talvez não tenha sido explorado. Quando você olha a estratificação das entrevistas, você percebe que e os institutos de pesquisa fazem isso, né? Eles modelam, né, o seu cenário de entrevistados, né, de acordo com a sua conveniência. Mesmo que você depois faça ali um balanço numérico, né, aritmético, você faça ali pesos e contrapesos para chegar numa fórmula equilibrada no final, isso pode provocar distorções. Então, quem pega ali, está na pesquisa, isso muito claro, 60% dos entrevistados é um eleitorado de interior, de cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, a gente está falando realmente de gente que não tem acesso, gente que não acompanha, né? Que não, se tiver luz, né? Se tiver luz, saneamento, já é uma vitória. Então, além disso, quando você analisa a base regional, você percebe que o Datafolha ele faz a chamada base ponderada no sul e no nordeste e no centro-oeste de forma a causar um certo desequilíbrio no final. Então, você, por exemplo, na região sul inteira foram entrevistados 420, né? Foram entrevistadas 420 pessoas, isso num cenário de mais de 8 mil entrevistas. Dá ali, não chega a 5%. E na base ponderada, quer dizer, no cálculo final, no somatório final, eles projetam esses 420 como se fossem 1.200 e cacetada. Então, você triplica o cenário da região sul. Então, eles conseguem chegar num número de 25% de apoio ao Lula, que simplesmente é irreal. Nenhuma pesquisa dá mais do que 15%, 18% para o Lula na região sul. É óbvio, né? Justamente porque você está tratando de estados que são historicamente mais informados e que têm natureza diferente e que repelem esse discurso do Lula, essa figura dele. Então, a mesma coisa acontece no Nordeste. Quando você alcança 60% no Nordeste, você percebe que eles duplicam o número de entrevistados quando eles fazem a base ponderada dos entrevistados no Nordeste. Então, você chega a 60%. E é aquela velha história. Se a gente olhar, resgatar as imagens da caravana do Lula pelo Nordeste, né, meses atrás, antes dele ser preso, onde estava essa gente? Onde estava esse eleitor? Onde estavam os seguidores? Onde estavam os seguidores de Lula? Então, de fato, tem coisa que salta aos olhos. Eu acho que, enfim, tudo que você falou é correto, só que eu não tenho a menor dúvida de que o Lula, não o poste do Lula, né, tem um apoio maciço no Nordeste. Isso não me causa espanto, não. O que me causa espanto é a média final. O número mas eu acho que talvez ele não tenha 60%, talvez ele tenha 50%. Porque já é... Né, já é muita coisa, mas quando você força, você puxa, estica o Nordeste, estica o Sul, reduz o Centro-Oeste, no Centro-Oeste, inclusive, eles fazem o contrário. No Centro-Oeste, eles entrevistam, acho que 1.200, eu estou sem o número agora aqui, e fazem uma base ponderada inversa para 600 e pouco. Uhum. Então, por exemplo, um sujeito como o Bolsonaro, no Centro-Oeste, todas as pesquisas dão ele lá na frente, né? E de repente, ele perde nessa... Então, quando você faz essas verificações, a própria pesquisa que coloca ele com esses 39% é a pesquisa espontânea, né? A espontânea não, a pesquisa é estimulada. A espontânea coloca o Lula com 20%. Então, assim, há uma diferença, quase a metade do eleitorado.
Agora, tem uma... você transporta isso para o próprio Bolsonaro, que é esse segundo colocado nesse cenário que é irreal. O Bolsonaro sai de 18% da estimulada para 15%. Então, ele está dentro da margem de erro, que não faz sentido. Você, né, de repente, o Lula, que é conhecido por 99% da população, como a própria pesquisa diz, na estimulada ele tem 39% e na espontânea tem 20%, e de repente o Bolsonaro tem 18% numa e 15%, então alguma coisa não está... Eu parto do... Fala, Diogo, a lei eleitoral é uma porcaria, né? Porque engessa a gente, impede a gente de confrontar essas pesquisas com outras pesquisas que não são registradas no TSE, porque servem para corretoras, para bancos, etc. Mas a gente sabe que estão sendo feitas. São trackings, são pesquisas, etc. Nenhuma delas deu 39% do Lula. Essa é a única coisa que nós sabemos. A gente não pode fazer nada. A lei eleitoral é uma porcaria. Tem gente que reclama que o Lula está sendo incluído nas pesquisas. É obrigação de todos os institutos incluir o nome do bandido. Porque o bandido foi registrado pelo PT. Enquanto o TSE não tomar a providência que todos nós estamos aguardando de eliminar essa figura da disputa eleitoral, todos os institutos de pesquisa têm que pesquisar o nome do Lula. Aliás, não deveriam nem pesquisar o Fernando Haddad. Agora, não vai encomendar uma pesquisa e pague do próprio bolso uma pesquisa para saber quanto o Fernando Haddad tem. Depois tem um aspecto aí que tem que ser levado em conta em todas as pesquisas. Quer dizer, tem que ser levado em conta, não é porque é possível levar em conta as pesquisas, mas que nós temos que levar em conta ao analisar as pesquisas. Independentemente se há problemas de metodologia ou até má intenção em alguns casos, o fato é que num país com grau de politização muito baixa, que é o caso do Brasil, o eleitor é muito volúvel, né? Ele deixa para decidir, é mais ou menos como compra de Natal, sabe? Ele deixa para decidir na ultimíssima hora. Isso ficou muito claro em 2014, né? Que as pesquisas davam a Marina em segundo, né? E, no entanto, o Aécio chegou ao segundo turno, e eu não acho que tenha sido assim, da boa, não acho que tenha sido as pesquisas direcionadas, independentemente de ter ali, como volto a dizer, algum problema de metodologia. É que o eleitor brasileiro decide na última hora, mas na ultimíssima hora, porque ele não é politizado, porque para ele é tudo igual, porque se trata de uma obrigação chata, né? Então, existe uma massa de eleitores que, de fato, decidem na última hora. E tem um outro fato. Eu acho que boa parte, é um impressionismo meu, boa parte desses eleitores responde pesquisa como se estivesse fazendo uma prova. Você entendeu? Assim... Conhece esse? Quem você conhece? Eu acho que eu vou falar Lula, porque ou acho que eu vou falar Bolsonaro. Você entendeu? Porque eu acho que essa é a resposta certa, não porque isso tem a ver com a minha convicção, ou que necessariamente para parecer que não sabe, exatamente. E não que ele exercerá, né, esse voto lá escolherá. Tem uma pergunta lá no final. Tem uma pergunta que vai muito nisso que você está falando. Pergunta assim: você conhece o Lula? Né? Dependendo do entrevistador, o cara assim, você não conhece o Lula, né? Tipo, não, você conhece o Lula, né? A resposta, né? O cara está acostumado a fazer prova, né? Assim, a todo momento ele está passando por um teste, tendo que preencher formulário. Não, conheço. Você votaria nele? Olha, na boa, o cara nem sabe. Puta, melhor eu dizer que sim. Acho que sim. Ou no Lula, ou qualquer outro candidato, hein? Dependendo da circunstância em que ele vive. De repente, o chefe dele já falou bem do Bolsonaro, ele não sabe se aquilo ali é público ou não é, porque o grau de desinformação é muito alto. Né? Então, tem uma série de pequenos fatores que, somados, podem distorcer o resultado. Qual é o sentido de você ter esse apoio extraordinário, né, ao Lula diretamente, e você ter mais até, que eu acho que é 48%, se eu não me engano, dizendo que o seguinte, que não votaria em nenhum candidato escolhido pelo Lula, indicado pelo Lula. Você vota no Lula
né, 39% votam no Lula. E 48% dizem que não votariam de forma alguma em qualquer candidato escolhido por E, ao Lula. mesmo tempo, a rejeição dele é de 35%. Quer dizer, 48% Pois é. de jeito nenhum. Mas é porque é uma eleição. Olha, independentemente da, volto a dizer, da qualidade das pesquisas em si, Sim. né? É uma A confusão. gente está lidando com um universo de gente confusa, mal informada, que não está entendendo muito o que está sendo perguntado. Ô, Mário, não tem metodologia para essa gente. Né? Não existe, você entendeu? Não existe. É difícil mesmo. Essa dúvida vai até as urnas, né? Porque Claro, muita gente vai chegar no dia da votação esperando votar no Lula. Eles fizeram uma campanha tão maciça e as pessoas que não forem informadas até aquele momento de que ele não estará nas urnas, vai chegar lá sem saber quem é o tal do... não tem Lula, não vai ter o Lula lá. Né? Vou procurar, moço, onde é que está o Lula aqui? O que tiver a cara mais parecida com a do Lula ganha o voto. Eu acho que ele errou, ele tinha escolhido o Jacques Wagner, que aí bota aquela barba. É capaz do Boulos ter muito voto por causa disso, né? Da barba. Ué, vocês não lembram daquela história que a Dilma, quando estava em campanha, o pessoal no Nordeste dizia, isso saiu em matéria, que vamos votar na mulher do Lula. Ela até quer crescer a barba, né? Uma última coisa, o Barroso vai ficar sentado em cima desse troço até o dia 2, 3, 4 de setembro, é o fim da picada, né? Essa impugnação da candidatura, eu entendo todo o discurso de que ele quer seguir o direito do TSE, analisar, dar todos os prazos, o cacete a quatro, mas é evidente que quando aparecer no plenário do TSE o pedido de registro do Lula, alguém tem que falar, moço, não dá, aqui não passa. Eu volto. Agora, eu até... E aí tem que barrar esse troço. Antes de toda essa chicana que tende a arrastar a definição final até a primeira semana de setembro, embora isso possa prejudicar até o PT. Vai começar a campanha na TV, né? Complica a peça. Um diplomata estrangeiro, até como porta-voz de boa parte de diplomatas estrangeiros me procurou para perguntar. É engraçado como eles procuram jornalistas como se a gente tivesse resposta, né? Assim, não, a gente não está entendendo nada. Eu falei, como assim? Ele não está preso? Tá. Não está condenado? Tá. Como ele pode ser candidato? Eu falei, não, ele não pode ser candidato. Mas por que então ele pode ser registrado? Por que então não decidem? Eu falei, são peculiaridades, né? O aspecto pitoresco, mais um aspecto pitoresco do Brasil. Mas você não se preocupa, porque ele não vai ser candidato. Não, a gente está preocupado, porque você sabe, os investidores vêm até nós, e fica difícil entender o que está acontecendo, porque realmente a gente não entende. E não é que seja muito confiável, com todo o cuidado, né, que o diplomata tem, um resumo, mas não é muito confiável essa justiça, né, brasileira, porque eles fazem o que querem, né? É mais ou menos assim que funciona. Então a gente não... Dá para a professorazinha da ONU. Cria um grau. Essa insegurança jurídica rapaz, é um negócio horrível, entendeu? Porque a repercussão disso, os juízes parecem não ter ideia. Né? Eu não esqueci, Mário, a resposta que um ministro do Supremo me deu quando eu perguntei sobre o Lewandowski naquela história do impeachment, né? Que agora está aí, a Dilma hoje, acabamos de colocar de manhã cedo aí o Ministério Público dizendo, não podemos fazer nada, ela teve os direitos políticos dela assegurados pelo Senado, né, no processo do impeachment, e não cabe ao TRE modificar isso, então ela poderá concorrer ao Senado. E aí eu perguntei na época do impeachment, falei assim, mas o Lewandowski, eu perguntei isso para o próprio Lewandowski, ele me deu uma resposta, não, porque aqui tem uma vírgula e tal, uma coisa assim. Eu falei, beleza. Perguntei para um outro ministro, mas isso aqui assim, assado, ele virou para mim, Cláudio, ministro do Supremo pode tudo. Né? Então é isso, pode tudo, não importa, reinterpreta a Constituição a cada momento, as leis, tudo, é um negócio assim fantástico. Né? É uma bagunça. Isso tudo dá margem a esse tipo de manobra como a da ONU. É um inferno. Vai o advogado australiano do Lula, conversa com os dois amigos dele, consegue um relatório do subcomitê, como disse o Alexandre de Moraes, e fica aí,
chacoalhando. Muita gente no exterior compra essa história. Compra porque tem uma péssima imagem do caráter do brasileiro. Acho que o brasileiro é tudo ladrão, não. Então, pô, se vocês que têm um presidente ladrão também, né? Eles não admitiriam nos próprios países ter um candidato presidiário criminoso, corrupto. Não, mas a articulação também... O Brasil pode. Mas a articulação da esquerda é impressionante, de qualquer maneira. Conhece, né? A gente conhece. É inacreditável. Né? Assim, é vítima disso há muitos anos. Estão em todos os lugares. Né? Em os lugares. Rapidamente eles se colocam, se estabelecem. Né? É muito complicado. A gente vê até essa discussão de fake news, enfim. Eles distribuem benesses, não é só uma aliança. Cadê a ONU lá na Venezuela? Aliás, é a maior. Na Venezuela. A maior fake news está sendo patrocinada até o momento pela Justiça Eleitoral Brasileira, né, com esse registro provisório, não importa, do candidato presidiário. Esta é e um partido promovendo também, divulgando essa fake news. Esta é a maior fake news da eleição brasileira. Não haverá fake news que se iguale a esta. Não, um partido que deveria... Mário, está o Fux falando, né, como falou ontem. Não, se tiver candidatura impulsionada por fake news, pode ter o registro cassado. Então, assim, caça logo, né? Essa é a fake news. Não há outra fake news, entende? É mais do que uma fake news, do que Lula candidato, pelo amor de Deus. Né? Ontem o Lula, as redes sociais, da assessoria de imprensa do Lula, pedindo para que o Jornal Nacional faça a cobertura diária do Fernando Haddad como se ele fosse o Lula. Como assim? Então tem que fazer da Ana Amélia, tem que fazer de todos os vices. Põe o general Mourão ali todo dia no Jornal Nacional, se é assim. O Haddad não é... Até que ia ser engraçado, né? Ia ser muito engraçado. O Haddad, aliás, se a campanha fosse dos vices, seria mais divertida. Seria mais divertida. A Ana Amélia teria sido uma candidata bem melhor do que o Geraldo Alckmin. Erraram várias vezes na escolha do Alckmin. Havia muita gente melhor do que ele nesse campo aí. Bom, adeus. Senhores, tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau. Segunda? Segunda e quinta, sem patrocínio. Segunda e quinta. Se tiver patrocínio, a gente faz também o turno noturno. Tá bom. Tchau. Valeu, tchau.